O próximo tópico que nós temos que estudar é em relação às férias coletivas. As férias coletivas, ela já não está prevista no artigo 134, 135. A legislação começa a dar os procedimentos que nós temos que saber em relação às férias coletivas no artigo 139. E no artigo 139 ela já diz que o patrão pode dar férias de forma coletiva, pode dividir em 2 períodos. Então lembra, agora há pouco eu disse que não pode fracionar as férias. A gente estava estudando férias individuais. Então o artigo 134, ele refere-se a férias individuais. O artigo 139 refere-se férias coletivas. Então férias coletivas eu posso dividir em 2 períodos, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias. Então a primeira coisa que nós temos que saber é o que é férias coletivas. Bom, férias coletivas é quando a empresa resolve parar a empresa inteira. Só que não esqueça que não pode ficar ninguém dentro da empresa. Se a empresa vai paralisar por motivo de coletivas, tem que parar todo mundo. Não tem como ficar nenhum empregado ali para quebrar um galho, uma emergência que surgiu. Então se coletivas é para a empresa, tem que parar a empresa inteira. Só que aí algumas empresas, elas preferem dar coletivas só para alguns setores, porque não tem como parar ela inteira. Isso é possível? Também é possível. O artigo 139 ele diz que coletivas tem que parar a empresa inteira ou determinados setores. Só que se a empresa vai conceder para determinados setores, naquele setor que foi atingido pelas férias coletivas, não pode ficar ninguém, nenhum empregado, nem para resolver a emergência. Então se tem que ficar pelo menos um, aquele setor não pode dar coletiva, porque coletiva significa que todo mundo tem que sair. Ou todo mundo da empresa inteira, ou se ela for setorizar, no setor que foi dado férias, não pode ficar ninguém. Esse é o primeiro comentário, que é o conceito das coletivas. Quando a gente fala em férias individuais, eu disse para vocês que a empresa ela tem que avisar o empregado com no mínimo 30 dias antes. Quando a gente fala de férias coletivas, não. Ela precisa avisar não com 30 dias. O aviso é feito com no mínimo 15 dias de antecedência. Só que esse aviso tem que ser feito não só para o empregado. Quando for férias individuais, eu aviso só o empregado com 30 dias antes. Coletivas não. O prazo é 15 dias, mas eu tenho que avisar o empregado, o Ministério do Trabalho e o sindicato da categoria que pertence ao empregado. Então, o prazo pode ser um pouquinho menor, que é 15 dias, mas eu tenho que fazer 3 comunicações para o empregado, tem que comunicar o Ministério do Trabalho e a empresa também tem que comunicar o sindicato da categoria, certo? Bom, na prática, como é que funciona as férias coletivas? Agora que a gente já sabe o que é coletivas e o aviso que tem que ser feito. Toda vez que vocês forem tratar férias coletivas, eu tenho uma dica para dar para vocês. Acompanhe aqui no quadro. O primeiro passo é dividir os empregados em 2 grupos. No primeiro grupo, vocês vão colocar todos aqueles empregados que trabalham há mais de 1 ano na empresa. Então, quem já tem 1 ano e 2 meses, 1 ano e 5 meses, 10 anos, 3 anos, eu vou deixar de lado. Então, aqueles empregados que tiver mais de 1 ano de empresa, eu deixo desse lado aqui, ó. E do outro lado, eu coloco os empregados que têm menos de 1 ano de empresa. Aqueles empregados que foram admitidos recentemente. Então, esse é o primeiro passo que vocês vão ter. Então, esse é o primeiro. Os empregados têm mais de 1 ano e menos de 1 ano. Combinado? Aqueles que têm mais de 1 ano, a gente deixa ele de lado. Daqui a pouquinho a gente vai tratar o que a gente vai fazer com ele. Nós vamos nos dedicar agora àqueles empregados que têm menos de 1 ano. Todos aqueles que tiverem menos de 1 ano, vocês vão dividir em 2 grupos. O grupo A e o grupo B. Aqui no grupo A, vocês vão colocar aqueles empregados que têm mais dias do que a empresa vai dar. Exemplo, eu entrei na empresa, eu tenho menos de 1 ano. Mas eu entrei na empresa em determinado mês do ano e tenho direito a 20 dias de férias. A gente sabe que tem aquela proporção que eu falei do artigo 130 da CLT e o empregado tem, na prática, 2,5 dias por mês que ele trabalha. Então eu entrei na empresa e fui 2,5 por mês e tenho direito a 20 dias. Só que a empresa quer parar 15 dias. Então esse empregado, ele tem mais dias do que a empresa vai dar. Eu tenho direito a 20 e a empresa vai parar 15, então eu tenho mais. E no grupo B, vocês vão colocar os empregados que têm menos dias
do que a empresa vai dar. Vamos imaginar que eu entrei na empresa recentemente e tenho direito a 8 dias de férias. Pela data que eu entrei até agora, no momento que eu vou gozar as férias coletivas, eu tenho 8 dias. E a empresa quer parar, ela decidiu parar 20 dias. Mas eu não tenho 20, eu tenho só 8. Então eu tenho menos dias do que a empresa vai dar. Então esse pessoal eu coloco no grupo B. Então eu tenho o grupo A, mais dias do que a empresa vai dar, grupo B, menos dias. Combinado? Bom, agora que eu fiz essa divisão, a gente pode começar a tratar o que a lei determina em relação a esses empregados.